Um, dois, três e... Estamos ao ar no terceiro episódio de Cá Entre Nós. E hoje nós temos umas convidadas muito especial. Eu me chamo Rauane Tebaldi, sou influenciadora, criadora de conteúdo digital e apresentadora no programa Cá Entre Nós. Eu queria agradecer primeiramente aos meus patrocinadores, Clínica Paula Giglioli e Autêntica Automação Residencial. E hoje estão aqui as minhas patrocinadoras, as primeiras que acreditaram nesse projeto e entenderam a importância da sua empresa estar aí divulgando em várias plataformas digitais. Sejam bem-vindas, meninas, se apresentem para quem não conhece vocês. Obrigada, eu sou a Nayana Dalben, sou dentista, né? Nós trabalhamos na Clínica da Paula Giglioli. Olá, tudo bem? Meu nome é Paula, também sou dentista, sou sorrisense, já tenho aí uns 12 anos, vai fazer 12 anos de formada e estamos aí há um tempinho já. E você, Nay, quanto tempo de formada já? Nossa, são 17 anos de formada, me formei na PUC em Curitiba, estou em Sorriso há quase 8 anos já. Ah, mas você não nasceu aqui e Não, foi embora fazer faculdade. Que geralmente quem é daqui nasce aqui e vai embora fazer faculdade. Não, eu sou curitibana mesmo, morei um tempo no Mato Grosso do Sul e daí voltei para Curitiba para estudar o ensino médio e fazer faculdade. Aí quando eu terminei a faculdade eu fui morar em Cuiabá com os meus pais e tô aqui, casei em Cuiabá e depois vim para cá. A família do meu marido é daqui. Que legal. Né? E daí, quando eu vim, estava grávida do meu filho mais velho e surgiu uma oportunidade de trabalhar junto com a Paula ali numa parceria, de unir as especialidades, né? E a gente conseguir fazer um trabalho junto, que foi crescendo cada vez mais, né? E hoje é exclusivamente nós duas ali que trabalhamos juntas, não trabalho com mais ninguém. Foi um crescimento bem legal, né? Ao longo desses anos todos. Então conta pra nós, Paula, como foi aí esse início da carreira? Como que você sentiu a necessidade aí de ter uma equipe multidisciplinar para a clínica, né? Porque é muito importante, hoje em dia, né, a gente até estava comentando antes aqui, as pessoas estão muito focadas na parte aí de beleza, né, estética, e acabam esquecendo da importância de você saber tratar aí um quadro clínico, alguém que precisa. Então, me conta aí um pouquinho como que surgiu essa equipe. Quando eu formei, logo eu voltei para cá, minha família é daqui, né, como eu já tinha falado, sorrisense, né? Então, desde o começo, quando eu vim, eu tive a oportunidade de tocar aí um consultório de uma colega que estava saindo de licença maternidade. E dela sempre, a Cris, né? Um beijo, Cris. Ela pegou e falou assim: Paula, tá tudo pronto aí para você, o consultório. Pega as contas, faz tudo certinho, é como se fosse seu, é só você tocar o negócio. Eu falei, meu Deus, né? E aquela coisa, recém-formada, ainda estava pensando nas especialidades, sempre gostei da parte cirúrgica, eu já sabia que eu ia para essa área aí de reabilitação cirúrgica, mas a gente acaba, quando a gente tem um consultório, a gente acaba abrangendo um pouco de áreas. tudo, isso, a gente tem que começar aí um pouquinho de cada coisa, né? E é aquilo, a gente não consegue ser boa em todas as áreas, a gente tem que focar. E eu comecei a sentir essa necessidade. Opa, peraí, eu estou me aperfeiçoando mais em cirurgia, mais em reabilitação de prótese. Tratamento de canal não é minha área, então vamos agregar aí ao consultório, né? E é difícil chegar um paciente que precise só de uma coisa, né? A não ser que você trabalhe numa coisa muito específica, né? Mas igual quando você foi com a gente lá, o teu interesse era no clareamento e a gente já viu algumas outras questões, né? De melhorar a parte estética, no tamanho dos dentes. Então, assim, esse trabalho em equipe, a gente consegue oferecer um trabalho de mais qualidade, né? Porque, por exemplo, eu sei fazer uma restauração em resina, eu sei melhorar uma estética, aumentar um dente, mas não com a eficiência que a Paula tem, né? Olha, com que todos legal. os cursos que ela fez, né? Que ela sabe, entende mais de resinas, de polimento, de porcelana, nos casos, de parte oclusal, né? Porque o que acontece? As pessoas colocam lente, fazem facetas e não se preocupam com a parte da mordida, né? De ter uma guia canina, né? De ter uma oclusão legal. Então, assim, esse trabalho junto, ele entrega uma coisa muito mais especializada para o tratamento ser mais completo do paciente. Porque a gente via a necessidade, assim, às vezes chegava um paciente para mim, eu quero, né, trocar uma restauração, ou quebrou um dente. E eu sempre fui aquela de nunca olhar só, eu falo, o paciente a gente tem que olhar num todo, né? Então, eu acabava, fazia o que o paciente queria, mas eu já começava a falar, olha, tem mais alguma coisa, a gente tem que pedir exame de raio-x. É um contexto por trás, né? É saúde. Então, assim, tinha coisas, por exemplo, dor, né? Chegava paciente com dor, às vezes eu não conseguia resolver.
Daí, quando a gente fez a parceria, eu falei assim, nossa, aí, pensa do mesmo jeito que eu, trabalha da mesma forma que eu, porque isso conta muito, né? Eu falei assim, então a gente vai se unir aí para tentar ver o paciente num todo e suprir todas as necessidades que ele tem, que ele precisa, né? Porque às vezes ele nem sabe o que ele precisa. E a gente precisa estar ali para orientar, explicar, mostrar, né? Para ver o que vai ser o melhor caminho para ele. Isso que a doutora Paula está explicando, eu vou contar mais ou menos umas experiências pessoais aí, que foi no meu caso e o caso do meu pai, que foi, eu cheguei lá reclamando da manchinha do dente, que tinha um negocinho aqui. E aí a Paula faz as fotos iniciais, tudo, e ela falou, olha, você quer melhorar mais alguma coisa? Porque existem mais coisas pra você, né? Se você quiser, a gente vai melhorando. Eu falei, sempre é bom, né? Então, aí ela já me passou todo um procedimento completo, igual o meu pai. Eu falei, Paula, o que me irrita no meu pai, né? Me incomoda no meu pai é essa questão da gengiva preta aqui em cima e tal. E aí, cara, o meu pai tinha coisa pra fazer e a gente nem imaginava, sabe? Ele teve que fazer um tratamento de tratamento de raio-x, não. Um exame de raio-x ali pra ver como realmente estava a saúde do dente dele. E aí a gente fez um trabalho bem extenso aí, porque às vezes você acha, eu vou lá no dentista só ver um dentinho aqui e acaba sendo um tratamento ali de um prazo maior que você esperava. E eu acho legal essa maneira como vocês trabalham, por quê? Porque vocês podem atender mais gente também, né? Sim. Porque às vezes se você ficasse presa a um tratamento completo, você ia perder ali, às vezes, perder não, né? Mas ia ficar presa aquele paciente, sei lá, um mês inteiro ali para, pelo menos um dia na semana só com aquele paciente para conseguir tratar tudo. E assim não, você trata o que você faz, aí passa para a Nayana. E lá na sua clínica, Paula, me conta, tem mais, né, pessoas? Eu vou deixar para vocês contar, eu já sei, né, todos. Mas aí conta com tudo vocês trabalham lá ou é só... Não, assim, hoje lá no consultório tem eu, né, a doutora Nayana, que é da parte da clínica geral, tanto eu como ela. Ela é especialista em endodontia, né, que depois ela vai falar mais um pouquinho sobre isso. Eu, a parte cirúrgica e reabilitadora. Daí a gente tem a doutora Lívia, que ela vem de Lucas, que é a parte do aparelho, a ortodontia, que conta muito pra gente. Eu falo o resultado final quando a gente fala em estética. Não adianta, a ortodontia prévia é muito importante, tá? Às vezes a gente fala assim, vamos resolver tudo no laminado, tudo na resina, e não é bem assim. Então, a gente tem ela também, eu acho que eu tenho uma parceria de 10 anos já com ela. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. Ela era minha veterana na faculdade, ela é, assim, sensacional também. Tem a doutora Bruna, que está vindo com a parte da harmonização, que quando a gente finaliza uma estética, né, seja de sorriso, enfim... Ela sempre entra aí para dar um refinamento, ou é um preenchimento de lábio, um botox. Então, assim, eu falo que ela deixa a mulherada mais bonita, né? E agora também entrou a doutora Suelen, que ela está se especializando em odontopediatria. E daí ela veio aí para cuidar desses baixinhos. A intenção é que a família, né? Que a gente trate a família e que eles se sintam ali confortáveis de passar pelos profissionais e saber que são profissionais qualificados, né, que têm competência para estar lidando com a família, com o filho, enfim. E é isso, a nossa prioridade é tentar deixar um ambiente familiar e tentar atender todo mundo ali. E esse tempo de parceria que a gente já tem, né, de anos, tanto com a Lívia quanto comigo, a Bruna também já tem uns 3 anos, né? Então, isso já dá mais segurança aos pacientes, né? Porque eu lembro quando eu comecei a atender para a Paula... Eles tinham um pouco de resistência, né? As pessoas falam assim, poxa, a Paula é minha dentista, eu faço com ela, preciso fazer um canal, eu quero que você faça. A Paula, não, mas eu não faço canal, a Nayana é especialista, ela faz melhor. Então, assim, uma equipe antiga, uma equipe que já vem construindo alguma coisa junto, dá muito mais segurança para as pessoas se manterem ali, né? E graças a Deus a gente tem, né, um retorno muito grande, assim, dos pacientes sempre voltando, fazendo limpeza, cuidando, muita indicação também, né? Graças a Deus, porque eu falo, se a gente dependesse de um marketing, alguma coisa digital, a gente é meio travada nisso, né? É tudo no né? boca a boca. É tudo boca a boca, e a gente gente acaba se envolvendo muito com a parte técnica, né? Com a parte do atendimento e com a família, e a gente acaba deixando um pouco a desejar, né? Nessa parte do marketing. A gente se esforça, planos, né? Mas... Agora a meta é tentar quebrar isso aí. Dar uma movimentada nas redes.
E olha que legal, foi exatamente assim que aconteceu lá em casa. Eu fui a primeira, eu ia, e daí meu pai olhou e falou, nossa, mas olha, seu dente ficou bom. Eu falei, então, vamos lá. Daí foi indo, aí até a Helena já vai lá, minha mãe, todo mundo tá indo lá. E aí até eu falei pra Suelen, você pega uns casos assim de crianças difíceis, porque a Helena, olha, ela já era acostumada com a outra dentista. Gente, foi melhor do que o esperado, assim, deu super bem. Eu falei, Suelen, se eu soubesse, ele levava tanto jeito assim pra criança, eu tinha trazido antes, mas foi muito bom. A odontopediatria é tanto dom quanto técnica, né? Porque se você não tiver o feeling ali de fazer um atendimento criança, infantil... não adianta. Não adianta. Eu Você falo, pode se eu ter, tivesse que atender criança... pode ter toda a parte técnica que não flui. Então, me conta, fala um pouquinho da importância, então, sobre a clínica geral ali, que a gente estava falando um pouquinho antes do podcast, sobre a importância de vocês entenderem tudo realmente e reabilitar. Vai muito caso, assim, tipo, você olha aquele sorriso do paciente... É lindo, mas aí as pessoas acabam procurando vocês porque, olha, eu fiz, né, tá lindo o meu sorriso, porém tem alguns problemas, assim, a saúde do dente não tá tão boa. Quer falar? Pode começar. Não, o que a gente tem visto, assim, que tem acontecido muito, eu não sei se é falha das faculdades no momento, se é excesso de faculdade, mas a gente tem visto, assim, que as pessoas que estão saindo da faculdade agora, elas estão saindo super especialistas. Né? Então, eles saem da faculdade especialista em cirurgia de siso, especialista em lentes, em facetas de resina, especialista em... E não conseguem enxergar a saúde bucal junto com a saúde geral. Né? Não conseguem enxergar que um bruxismo vem de uma ansiedade. Um excesso de fraturas de resinas anteriores pode ser uma falha na oclusão posterior, né? Ou um excesso de ansiedade por conta do bruxismo, uma guia de desoclusão. Fazer uma restauração bem feita, tá com uma cárie ali atrás, entre os dois dentes, fazer uma restauração que encoste os dois dentes, que o fio dental não enrosque. Então, assim, a gente está vendo muita dificuldade de encontrar profissional que queira fazer isso, né? Tanto que a gente tem voltado a fazer muito mais isso. E capacidade das pessoas e vontade de fazer mesmo, sabe? Não, eu só faço lente, eu só faço cirurgia, eu só faço, né? E até teve um meme, né, que você vai procurar um dentista e fala, eu queria tirar uma cárie. Não, como assim tirar cárie? Aqui você vai pôr um botox, um ácido hialurônico aqui, a gente não vai tirar sua cárie. Tá, mas eu vou aonde, então, pra tirar cárie? É bem isso que tá acontecendo. Sabe que alguns anos atrás eu fui lá no pediatra dos meninos e ele falou assim, o que você faz? Eu falei, eu sou dentista. Ele falou, qual que é a tua especialidade? Eu falei, eu sou endodontista. Ele falou assim, minha filha, mude de especialidade. A tua especialidade vai acabar, as pessoas não vão mais precisar fazer canal. Ah, tá. Eu falei, gente... Arranca dente. Tem um dentista também que tem mania de arrancar dente, não tem? Eu falei assim, gente, olha a cabeça das pessoas. As pessoas acreditam que os outros não têm mais cárie, que não existe mais cárie. Gente, e como tem, sabe? Como tem. E uma dificuldade de higienização, de passar um fio dental, de escovar, assim... E as pessoas estão colocando a faceta achando que, tipo assim, vai resolver tudo. Vacina. E é pior, porque a sua higiene... Se você já não tem uma higiene boa, você coloca ali a faceta, é muito pior. Porque daí, aí sim que você vai ter um problema e vai perder o dente. E essa parte, assim, que a gente fala assim, tem muita gente que fala assim, a gente está conseguindo condicionar a higienização dos nossos pacientes, a doença cárie não vai ter tanto quanto antigamente. É até um fato que a gente vê que tem mais a conscientização, tanto nas escolas e profissionais falando sobre isso, né? Mas, assim, um tratamento de canal não é devido só à cárie, né? A gente tem que conversar aqui também, como a Nayana falou sobre o bruxismo, hoje a nossa geração é o quê? A gente sofre com ansiedade, a gente quer tudo para ontem, a gente não tem mais aquela paciência, a nossa rotina, né? Muito corrida. Então, assim, às vezes a gente tem que tratar fazer um tratamento de canal por conta de trauma mesmo, um excesso de carga num dente. E isso é muito sério, assim. Às vezes a gente fala assim, olha, tem que usar uma placa de proteção. Não é um tratamento ao bruxismo, igual a Nayana falou, é multidisciplinar. A gente tem que envolver aí, às vezes, um psiquiatra, um psicólogo, terapeuta, para conseguir, porque é sistema nervoso. Então, assim, hoje está todo mundo corrido, todo mundo naquela ansiedade, e isso acaba refletindo na saúde bucal, porque está totalmente ligado. Às vezes a gente está ali tensionando, nem percebe. Quando vê, quebrei do nada, o que mais aparece é isso. Nossa, doutora, quebrei meu dente, eu nem sei como.
Então, assim, não é só na alimentação, né? Então, a Na gente tem que... higiene. Exatamente. Hoje, a gente tem que tratar o paciente realmente, perguntar como que é a sua rotina, seus hábitos, sua alimentação, vai na academia? É um sistema geral mesmo, assim. A gente tem que cuidar em todas as áreas e saber encaminhar. É aquela questão de ser um dentista que, se a gente vê que foge da nossa alçada, saber encaminhar para um profissional, falar assim, olha, você precisa passar por uma gastro, que tem muito sobre sinais de refluxo em boca. Então, assim, o sistema geral, tá ligado. Então, assim, às vezes o paciente fala assim, saúde bucal não tem nada a ver com o corpo, e não é bem assim. Então, é isso que a gente fala. A gente fica preocupado um pouco dessa questão para onde a odontologia está indo, porque se perde um pouco aquela questão do porquê que a gente fez a faculdade, sabe? Eu falo assim, poxa, eu fiz a faculdade porque realmente eu queria mexer com o dente. Claro que a Hoff, eu falo assim, veio para agregar, mas não quer dizer que a gente não possa ali saber conduzir o paciente, explicar o porquê de uma doença cárie. Não estou mais fazendo essa parte de clínica geral. Eu tenho um colega para te passar, mas eu tô aqui para te orientar, pelo menos o mínimo, né, Nay? Eu sei que tem, né? Eu sei que tem. Você tem que fazer um tratamento de canal. Vou te encaminhar para uma especialista em tratamento de canal. Mas tem vindo gente que não sabe nem indicar, né? Não sabe nem falar, tipo, você precisa de um tratamento de canal. As pessoas não sabem nem mexer na boca. É aquele meme. E o mais importante também, assim... antes de trabalhar a parte estética, eu acho que a pessoa tem que estar 100% com a saúde bucal ok. Às vezes você vai lá e fala, eu quero colocar lente de contato no meu dente, quero fazer um clareamento. Aí você abre a boca do paciente, não tem um dente bom ali. Então encaminha ele antes, né? Com certeza. Fala, quando tiver tudo ok, a gente faz. Porque, poxa, você vai desgastar um dente ali, sabe? A pessoa já não tá com algum problema. Você desgasta um dente ali e põe uma lente. É claro que, obviamente, vai ter um problema futuro. A gente vê direto, famoso, fulana de tal perdeu os dentes porque colocou faceta e tal, deu alguma coisa errada. Isso daí, com certeza, é uma negligência... Não é médica também que falou, odontológica, uma negligência odontológica, porque a pessoa perdeu o dente. Hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, não é muito comum, né? Sim. Eu falo assim, a questão da primeira consulta ali, saber avaliar, saber indicar, porque eu falo assim, hoje não é só venda, né? Claro, a gente tem nossas contas para pagar tudo, mas assim, é realmente ver o que o paciente está necessitando e encaixar nas expectativas dele, né? Porque não adianta eu falar assim, vou fazer uns laminados aqui, se eu não sei se vai durar 1 ano isso aqui na boca desse paciente, se ele não tem uma oclusão equilibrada lá no fundo, que é onde a gente não vê, né, esteticamente, isso aqui vai ter durabilidade. Eu tô querendo que esse tratamento perdure aí com o paciente, né? A estética é muito legal, eu trabalho com isso, mas a gente tem que ter uma cautela, né? Vamos, então, condicionar, ver meio oclusal, ver se está tudo encaixadinho, tem que passar por orto? Vamos passar por orto, vamos avaliar, né? E o paciente também está disposto a fazer o tratamento que a gente propõe, né? Esses dias aí apareceu uma paciente para você, né? Que a Paula falou assim, Nayana, ela veio para mexer na estética, mas olha esse raio-x. Ela tinha tanta coisa para fazer, que ia demorar muito, né? Ia demorar muito o tratamento dela. E financeiramente também ia acabar aumentando muito, acho que o que ela esperava investir. E daí, como é que você faz? Como é que você vai suprir as expectativas do paciente que vem te buscar, só que você fala, meu Deus, eu não posso fazer isso. Né? Até nem sei que deu essa história, mas... A parte de saúde, no caso dela, é muito mais importante do que a parte estética, que era que ela estava focada. Que ela estava focada. E tem paciente que não entende isso. Tem paciente que fala, não, mas eu só quero fazer estética. Eu não quero ver a parte de saúde ali. Não, tá tudo bem, não sinto dor. Né? Que daí entra a questão de ter lesões sem dor, né? Daí a gente acaba tendo que explicar uma coisa que às vezes já passou por 2 dentistas e ninguém nunca falou. Aí fica pra vocês. Exato. A batata quente caiu na mão de vocês agora. E daí pra você condicionar, saber explicar e falar o porquê disso, porque às vezes ele fala assim, não, mas eu só queria mexer na estética. E infelizmente eu falo assim, então, eu não queria tratar o meu dente doente lá do fundo, eu queria apenas tratar a estética. Daí eu falo assim, é uma situação que a gente fica numa sinuca de bico, né? Porque eu falo assim, poxa, orientei, tá orientado, não vou conseguir fazer uma estética que ela merece. Eu falo assim, que ela espera,
sem mexer em outras questões, né? Não é bem assim. Então, por isso que eu falo, ter mais profissionais, né? Mais dentistas. Claro que a gente tem uns colegas maravilhosos aí na cidade, mas assim, que a gente consiga resgatar a importância, principalmente desses alunos aí, desses recém-formados que estão saindo, a importância de conduzir, sabe? De saber, assim, orientar o paciente, não focar só em certos tipos de tratamento, sabe? Para a população mesmo, leiga, né? Ficar sabendo como que funciona, né? Que não é só aquilo que a gente vê no Instagram lindo, tem todo um processo por trás, né? Às vezes não é em um mês que a gente resolve, tem tratamento que a gente pega aí que passa... Claro, casos isolados, casos de boca toda, né? Mas assim, que é um ano trabalhando e várias profissionais ali em cima. Então, assim, é uma coisa mais séria. Pra gente ter aqueles resultados que a gente posta no Instagram. De antes e depois. Isso, tem todo um caminho, trabalho, né? Pra chegar ali. E hoje em dia, a tecnologia evoluiu muito. E como que é pra vocês trabalhar lá no consultório de vocês com as tecnologias? A Nike puxou essa parte. Eu falo assim, a Nike veio com uma tecnologia, eu falei, opa, vou ter que começar a procurar para ficar a nível. É verdade, que foi 2021, 2022, quando que você inaugurou o consultório? 21. 2021 eu tava assim, tinha acabado de ter os meninos, né, e já tava querendo voltar a trabalhar. Só que eu tava insatisfeita com algumas questões. Primeiro que eu trabalhava em 9 consultórios na época, né, só fazendo canal. Então a gente chama de endo-delivery, né. E eu não conseguia, apesar de ser boa tecnicamente, de tentar sempre estar mais atualizada e tentar entregar o meu melhor, a gente não consegue entregar tudo que a gente pode trabalhando dessa forma. E aí eu virei pro meu marido assim, falei, não quero mais trabalhar. Tipo, tava me gerando uma frustração, sabe? De tipo, gente, eu tô estagnada, não tá acontecendo nada. Tem alguns casos que estão dando errado e eu não sei o que fazer. Porque eu falo assim, na área da saúde, existe chance das coisas darem errado, né? Eu falo assim, o paciente tem um câncer. Muito mais errado do que em qualquer outra área. E eu acho engraçado, assim, tipo assim, o paciente tem um câncer, daí você pega e vai lá, o oncologista tira o câncer, daí dali 6 meses o câncer volta, o paciente vai assim, devolve meu dinheiro, meu câncer voltou. Isso acontece com os dentistas, né? Mas com o médico não acontece. Mas, assim, eu queria entender melhor, assim, sabe? Tava fugindo já do meu conhecimento, apesar de já estar com 17 anos de profissão, né? Aí eu falei assim, não, agora acho que chegou a hora, então, de... E meu marido falou assim, não, você não vai ficar em casa, porque eu fico meio doida em casa, né? Eu não sei, eu acho que eu sempre fui meio acelerada, né? E daí eu acho que ele chegava em casa no fim do dia, eu ficava lá, no ouvido dele, e falava, mulher, você vai trabalhar. E daí eu falei assim, vou investir no consultório, então, e falei, quero comprar um microscópio. Eu falei, meu Deus, mas o microscópio é um trambolho na parede de alguém, né? Falei, o que eu vou fazer? Aí a Paula tava... indo montar o consultório novo dela lá, a clínica nova. Ela falou, vai ter 3 salas e tal, vamos continuar com a parceria? Eu falei, vamos. Eu falei, tô com umas ideias assim, quero investir e pensei em colocar na tua parede. E ela falou assim, bora, vem pôr então. Aí fui pra Bahia, né, acabei indo 3 vezes pra Bahia para fazer esse treinamento com o microscópio. E além do treinamento para operar o equipamento, né, que ele tem algumas particularidades, principalmente a profundidade, né, então a noção de como você trabalha com a mão. Também a gente teve uma imersão na endodontia avançada mesmo, sabe? Em novas técnicas de instrumentação, né? Em novos instrumentos, em novas formas de limpar entrada de dente, né? Que é o forame que a gente fala, e de descontaminação. E aí, nossa, foi um outro mundo, assim, sabe? Eu acho que eu fiquei apaixonada, tanto que depois eu fui mais 2 vezes... Falava assim, meu Deus, eu quero refazer todos os canais que eu já fiz na minha vida, né? Tipo, sabe, você tem que respeitar a curva que você tem de aprendizado, né? Tipo, a primeira endo que eu fiz, com certeza, é completamente diferente da endo que eu faço hoje. E eu respeito a endo que eu fiz há anos atrás. Mas dá vontade de pegar esses pacientes e falar assim, puxa vida, queria tanto ter feito... Mas para que serve esse microscópio? Que é aquele grandão que tá lá na sua sala, né? Isso, é que daí você enxerga bem lá dentro dos canais. Então, assim, quando você vai fazer é que é muito difícil explicar, que vocês não conseguem enxergar, né? Por exemplo, faz uma abertura ali para acessar o nervo. Eu nunca tratei canal na vida, então não tenho nem noção. Então, assim, que dentro do dente a gente tem o nervo. Dentro do dente a gente tem o nervo.
E aí o paciente tem uma cárie, ou tem um trauma, alguma coisa, esse nervo está comprometido de alguma forma, ou necrosado, ou muito inflamado, o paciente com muita dor. Então a gente faz o acesso nesses canais. Quando você faz o acesso nesses canais e você olha com um espelhinho, mais ou menos assim, você enxerga olho nu, um espelhinho ali, uns negocinho pequenininho, e você trabalha mais com os dedos, né? Então, eu falo que os olhos do endodontista são os dedos, né? Sim. Porque você vai sentindo ali onde estão os canais e tudo. Por isso que é tão perigoso tratar canal, tipo, que todo mundo fala do tal do tratar canal. É ou não? Não digo que é por causa não digo que é por falta do microscópio, mas assim, o que eu costumo dar muito de exemplo, assim, até nas redes sociais eu acabo falando que o microscópio ele foi um divisor de águas, eu comparo muito ele a limpar a casa. Por exemplo, a gente está aqui nesse estúdio, a gente apaga a luz e limpa o estúdio. Não enxergo. Você limpa, você conhece o estúdio. Eu conheço a anatomia do dente. Vou lá, eu limpo, eu sei que tem um espaço ali, eu sei que tem embaixo da mesa, eu limpo. A hora que você acende a luz, põe luz embaixo, põe lanterna, põe não sei o que, você fala, poxa vida, ficou tanto lugar sujo. E é mais ou menos isso a diferença entre tratar com microscópio e sem microscópio. Porque o microscópio, além de ter uma luz super potente, né, a gente consegue enxergar 40 vezes acima do olho, né, o que eu tenho. Existem microscópios inferiores, mas que já tem uma visibilidade bem melhor, né? O uso de lupa também já ajuda bastante. E tem alguns microscópios também que são bem superiores. Então, esse microscópio é exclusivo para tratar o canal? Você usa? Não. Você pode usar... Ontem, por exemplo, eu usei para fazer um pino de fibra de vidro, né? Porque eu consigo enxergar bem, consigo limpar bem. Entendi. Então, assim, quando você vai trabalhar num lugar bem restrito, assim... ele é melhor. Mas eu, por exemplo, para a área da Paula, tem bastante dentista que usa. Mas eu acho um pouco difícil. Não sei como que faz para operar ele sem um isolamento, né? Com saliva, porque ele acaba embaçando o espelho. Não sei se usa visão direta ou indireta. Então, eu consigo operar ele mais na minha área por conta de embaçar espelho. Essa curva de aprendizado eu ainda não cheguei, porque eu tenho muita tal da visão direta, né? Então, o indireto ali, para mim, pelo espelhinho, ia dificultar um pouco. Mas daí, com isso, da Nai e o microscópio, a gente... falei assim, não, peraí, né? Tenho que chegar aos pés dela aí, vamos junto nisso, né? Daí, hoje, a gente tem lá no consultório, tanto que é uma tecnologia, né? O laser de baixa potência, que a gente consegue usar em vários tipos de tratamento, né? Tanto na área da Nai como na minha. Hoje, a gente está com um scanner, né? Que a gente fala que tira aquela massinha da boca que antes a gente moldava. Hoje a gente tem o escaneamento digital. Nossa, realmente evoluiu muito a coisa. Evoluiu. Só que, claro, eu falo assim, tanto ele não é melhor do que a moldagem, até porque eu sou uma apaixonada em moldagem, sabe? A Paula, gente, a Paula é toda... Não que a Nayana não seja, né? Mas a Paula é muito perfeccionista. Meu Deus do céu, a Nayana também, mas... Não, é porque assim, a gente acaba se apegando ali. Foi como a gente aprendeu, né? A gente brinca, odontologia raiz, né? Ainda tem alguns casos que a gente não consegue fazer tudo no digital. Mas ele veio, que eu acho assim que é muito interessante. A conversa com o laboratório fica mais assertivo, sabe? Ele consegue visualizar muito melhor do que se a gente só molda e manda fotos. Então, ali no digital, ele já consegue ter um panorama da boca do paciente bem, assim, um 3D, né? Que a gente poderia falar. Legal. Muito legal. É mais rápido, a gente consegue fazer aí um tratamento ser um pouquinho mais ágil e mais confortável para o paciente, né? Para o entendimento também, né? A pessoa conseguir visualizar, né? Na parte estética da Paula, assim, o planejamento digital, coloca no computador, assim, gente... É muito, muito, né? Até porque a gente fez o meu agora e eu fiquei apaixonada. Assim, eu não conhecia. Aí, tem sorriso novo aí. Eu não conhecia, né? Assim, eu vejo a Paula trabalhando, mas eu nunca tinha visto o planejamento associado com os tratamentos, com os mock-ups e tal. Eu falei, nossa, que coisa mais linda. Fica bem fiel esse digital. Então, assim, o paciente consegue... A gente é muito visual. Com o resultado final, né? Isso, então a gente consegue mostrar bem. A gente também tem a câmera intraoral lá no consultório. Quando a gente faz uma consulta, a gente consegue pegar essa câmera e passar na TV, ver tudo o que o paciente tem em boca, porque às vezes a gente fala assim, você está com uma cárie em tal dente lá do fundo. Como assim? Nem vi, não consigo ver, não enxergo. Então, com essa câmera... Tem muitos relatos de antigamente, tipo assim... Né, falar que tá com alguma coisa e a gente não ter certeza se a gente tava ou não. E também, não sei se hoje em dia também fazem muito isso, mas, gente, tal de arrancar dente. Cara, minha mãe perdeu 5 dentes sem motivo nenhum pra arrancar dente. Tipo, ela sofria de enxaqueca.
Ah, é o dente, vamos arrancar o dente. Tipo, sabe, sem cabimento. Hoje, graças a Deus, mudou muito. Eu falo assim, a odontologia sempre tá evoluindo, né, Nay? E a gente tá sempre tentando ali ficar, pelo menos, próximo das novidades, né? Porque cada ano aparece alguma coisa, a gente pesquisa, vê se vale a pena, se realmente é um bom investimento, se vai agregar aos nossos pacientes. E todo ano a gente tá aí se aperfeiçoando e renovando. Tanto a parte tecnológica, né? Como a parte ali da teoria. Manual, pra gente ter a técnica também, né? Agregar os dois juntos aí. Porque uma coisa também que não é tanta tecnologia assim, mas é algo novo. Porque pra mim, eu tinha, na minha cabeça, clareamento era sinônimo de desconforto e dor ali. Eu saía com a boca fechada e orava pra ninguém falar comigo depois do clareamento. Porque se eu abrisse, parecia que vinha, sei lá, dava uma sensibilidade, um vento assim, sei lá, no meu dente. E aí, eu descobri quando eu fui fazer o clareamento canai que hoje em dia não dá mais isso. Inclusive, você pode tomar coquinha depois do clareamento, que não vai amarelar. Não, meu pai vive falando pra mim, fala, Rawane, você tá com seu dente maravilhoso, para de tomar coca. Eu perguntei aqui pra doutora, ela disse que pode. Não, e entender que não é normal também sentir a dor no clareamento, né? Tem alguma pra coisa mim era errada. assim. Tem alguma coisa errada. Então, tem que ter um diagnóstico prévio para poder prevenir essas dores do paciente, né? Imagine ter o controle da sua casa ou negócio na palma da sua mão. Com automação inteligente, você controla luzes, temperaturas e sons onde quer que você esteja. A mesma tecnologia presente nos melhores empreendimentos do mundo. Segurança e muito mais, tudo remotamente. Traga a inovação para a sua vida. Transforme seu espaço com o mesmo nível de sofisticação e controle. Entre em contato e descubra como a automação pode fazer a diferença na sua vida. Uma coisa legal também que eu acho de falar das tecnologias é que a tecnologia ela não faz o tratamento, né? Não adianta ser bolso assim. Não adianta você ter uma clínica com todas as tecnologias disponíveis ali se você não é um bom dentista. Então, assim, você primeiro... É a curva de aprendizado que eu falei. Primeiro você tem que sentar, você tem que saber fazer uma boa anestesia, né? Você tem que saber atender o paciente de uma forma correta, né? Explicar para ele de uma forma correta e usar essa tecnologia como um plus ali, né? Um a mais, uma coisa assim para você fazer uma entrega melhor. Não, eu falo assim para os pacientes, o paciente às vezes chega com um dente muito diferente, né? Porque acontece bastante, né? Não, eu não consegui fazer, manda para a Nayana. Gente, eu falo pro paciente, falei, olha, não é o microscópio que faz o canal. Ele me ajuda, mas quem faz o canal sou eu. Mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos encarar aí esse pepino. Aquela questão, né? Um bom operador com qualquer instrumento que você dá para ele vai conseguir resolver. Já um não tão bom assim, né? Com tudo que tiver de tecnológico, se ele não saber como operar ali o comecinho de tudo, aquilo não vai se tornar tão válido na mão dele, né? Então, assim, por isso que eu falo, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, ainda mais que a gente mexe com a saúde do paciente e todo tempo tem estudo, tem coisa nova. Às vezes, o que a gente pensava 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu me formei, já não é a mesma coisa hoje. Já mudou muito. Então, assim, a gente tem que começar a conduzir e entender que lá atrás a gente fazia um bom trabalho no que a gente tinha e hoje a gente consegue melhorar e com essas tecnologias aí ir agregando e cada vez mais que essa curva de aprendizado, né, Nay, só continue aumentando, né? Bom, eu, como uma leiga, então aprendi o quê? Que um bom dentista a gente já vai conhecer já na anamnese ali, já vai saber se ele soube conduzir as coisas ou não. Nossa, que boa essa conversa, assim, para saber que hoje em dia a odontologia ainda vai muito além da parte estética ali, porque realmente você entra nos perfis de Instagram, assim, de dentista, pouquíssimo sobre dentes, sobre realmente a realidade do consultório ali. E hoje em dia a gente tem o erro de quê? De nos inspirarmos no que a gente vê no outro. Tipo, eu vi lá no Instagram, eu quero igual para mim. E a gente precisa entender que o paciente é um indivíduo único ali, que a gente tem que tratar ele com exclusividade. Nossa, muito legal. Bom, agora vamos falar um pouquinho para vocês como é empreender ali, como mulheres, como mães, né? Que agora as duas, antes a Paulinha é mãe recente, a Nayana já é mãe um pouquinho há mais tempo. Mas como que foi para vocês aí essa parte, como que é, né? Para empreender aí na odontologia? Eu falo assim, né? O meu bebê Frederico, né? Que não é tão bebê assim, já tá com 1 aninho.
Mas eu falo assim, quando eu saí da faculdade, na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu sempre foquei muito no profissional, meu sonho, né? Quero ser dentista, vou ter o meu negócio, e eu sempre frisei muito isso. E claro, eu falo assim, hoje eu tenho um companheiro aí, meu marido, né, que eu falo que fez eu saí um pouco dessa curva, porque eu era totalmente focada para o profissional, e daí a gente falou, não, vamos casar e vamos constituir família. E assim, a gente dividiu aí, eu falo assim que hoje eu tenho 2 prioridades, né? A odontologia e minha família, né? Que é o fofucho do Frederico. Agora, assim, esse último ano eu comecei né? Eu tive umas dificuldades no sentido assim, preciso dar conta de tudo, né? Me espelhei muito na Nai, porque ela já teve esse processo antes de mim, então a gente acaba pegando um pouquinho, aprendendo, né? Que eu falo assim, a gente tem que se ajudar. Mas, para mim, assim, o empreender antes, né? Quando eu comecei o consultório, foi muito tranquilo. Foi um passinho de cada vez mesmo. Igual a gente falou, do boca a boca, vai indo. Eu falo que eu tive um super professor, né, nessa parte, porque a odontologia, faculdade, acho que nenhuma, né? Te molda para ter um negócio. Ele simplesmente dá a técnica e vai para o mundo, né? Não te prepara para o mercado de trabalho. E graças a Deus eu falo assim que eu tive um mega professor que é meu pai, que sempre, né, mexeu com comércio, enfim, trabalhava em banco, então assim, qualquer coisinha eu falava assim, pai, e aí? Tô aqui, como é que a gente vai fazer? Então ele me ajudou muito nessa parte de empreender, de eu conseguir ver assim que, poxa, peraí, tem gente que depende do meu consultório, do meu trabalho, tem famílias que dependem disso, é um negócio, é um comércio, então assim, da gente se olhar um pouquinho mais assim formal para aquilo, sabe? Levar a sério desde o primeiro paciente lá atrás, em 2013, quando sentou na minha cadeira. Vou olhar ele como ser humano, vou atender bem, porque eu sei que essa pessoa vai trazer mais pacientes. E foi uma construção. Eu falo que eu tive muita sorte de conhecer pessoas aí nesse caminho que só agregou, né? Que a gente fala, a gente é a soma de mais ou menos 5 pessoas que a gente convive. E eu falo que, graças a Deus, eu sempre sou rodeada por pessoas boas e que quer crescer junto, sabe? E agora, na maternidade, tá sendo uma novidade ainda. Eu falo, vou deixar pra Nai essa parte, porque eu ainda tô me acostumando. Não, a parte de empreender, eu também, de empreender é com a Paula, né? Eu, na verdade, meu empreendimento, entre aspas, é ali na parte da endodontia, né? Mas, assim, a parte de clínica, de funcionário, essas coisas, eu deixo pra Paula, não tenho interesse, não quero. Eu falei assim, eu só saio da Paula o dia que eu me aposentar. O dia que eu parar de trabalhar, eu saio de lá. Ou se ela não quiser mais, aí eu saio, né? Mas essa parte é gostosa. Dá um trabalhinho, mas é muito bom. Eu acho que tem que ter. A Paula teve uma criação empreendedora, né? O pai dela, a minha família não, né? Então, assim, pra mim era tudo muito difícil. E meu marido falava assim pra mim, eu não consigo entender. Todo dentista sustenta a família. Por que você não consegue? Porque eu tinha muito essa visão humana. A gente sai muito da faculdade, assim, com essa visão, tipo... Gente, se o paciente não tinha dinheiro para me pagar, mas estava morrendo de dor, eu atendia. E hoje, assim, muito com a Paula também, e muito dos cursos que eu venho assistindo, hoje eu olho para os meus atendimentos como um negócio, eu preciso ganhar dinheiro, é ali que eu coloco comida na mesa da minha casa. Né? Então, assim, a gente não pode romantizar muitas coisas. Mas essa parte de clínica, de empreender, de ter funcionário e essa parte burocrática de financeira mesmo, assim, não é muito a minha praia. Melhorei muito, me organizo ali no meu nicho. Mas eu acho assim, a Paula domina muito bem isso daí. E uma clínica odontológica, né, para você conseguir tocar e manter uma clínica odontológica é uma burocracia do tamanho do mundo. Porque eu lembro, na minha época de arquiteta, nossa, eu projetei uma clínica odontológica, assim, pra chorar, pra nunca assim. mais. Praticamente isso, porque, gente, era só da parte de projeto ali que você tem que apresentar na prefeitura e coisa... São tantas normas que você tem que seguir, assim, que imagina para o dono da clínica tocar aquilo ali e seguir as normas. E você conseguir Fora fazer... que muda, né? E você conseguir alinhar uma equipe, sabe? Tipo, de confiança, que vai tratar... Porque, às vezes, a gente não... Ainda mais agora, que eu tô tentando conciliar isso aí com a maternidade. Antes, eu ficava assim, você queria me encontrar, eu tava no consultório, né? Esse último ano, já mudou um pouquinho. Eu falei, não, prioridades, né? Agora eu vou tentar ter um pouquinho mais tempo de qualidade com o Frederico, com o meu bebê, enfim. Mas é aquela questão de você ter pessoas que, enquanto você não está ali... Você sabe que estão vestindo a camisa, que vai atender o paciente bem. Porque eu falo, é a nossa porta de entrada, né, Nai? As meninas ali, a gente preza muito por isso. Eu falo, olha,
Vocês se imaginem que se fosse alguém da sua família entrando no consultório, como que você queria que eles fossem atendidos? É isso que a gente preza. Então, assim, eu acho que o mais difícil é alinhar essa parte de equipe. Quem vai estar ali? Isso, porque depende muito do conjunto, não adianta. Eu sozinha eu não vou conseguir crescer. A Nai também não. Eu falo assim, a gente tem que se ajudar. E enquanto todo mundo... Eu sempre falo assim, já passou várias meninas assim que faziam odonto, hoje estão formadas, né? Eu falo, gente, aqui ó, é pra gente crescer, eu quero que vocês evoluam, que depois vocês assim tenham muito mais pacientes que eu. E é essa a ideia, sabe? Que a gente consiga estimular, né? Sempre estar ali fazendo o melhor nosso todo dia, né? O que a gente puder entregar de melhor é o que a gente vai fazer. Mas na questão de associar com a maternidade, né? Eu dou muito valor na criação das crianças, né? E de qualquer criança, né? Eu vejo assim, tipo, sobrinho, amigo. O tanto que a gente tem que cuidar, né? Eu sou muito cuidadosa. Então, assim, é um conflito interno muito grande, né? Até tem uma amiga minha esses tempos que ela estava postando que ela sente culpa em ir trabalhar, né? E ela está indo na psicóloga para resolver essas questões, né? Eu falo, hoje em dia, o meu problema não é tanto quanto os da Paula, né? Porque o bebê dela ainda usa fralda, ainda toma mamá, né? Ainda não dorme direito à noite, né? São outras demandas. Eu já tenho filho que está no colégio, já está na 2ª série, já tem assuntos que acontecem na vida dele, já tem questionamentos que acontecem na vida dele que eu tenho que saber lidar, né? Então, assim... São momentos que a gente tem que estar presente. Então, assim, a gente não pode estar 100% focada no negócio. A gente até, às vezes, gostaria de estar 100% no negócio e 100% em casa, né? Mas a gente tem que também chegar em casa e olhar para os nossos filhos, que eles são o futuro, né? Da gente, achar um equilíbrio, nação, né? Achar um equilíbrio ali. E eu sou bem chata, assim, sempre fui chata com a alimentação, eu sou chata com a escola, eu sou chata com o horário de dormir. Eu sou assim, sabe? Eu sou aquela mãe que incomoda mesmo. Assim, tem que fazer atividade Mãezona. física. Pra toda mãe boa, é uma honra ser chamada de mãe chata. Mãe chata, Espero que eu seja uma mãe assim, igual vocês, entendeu? Não, mas eu acho que a gente tem para formar bons cidadãos, né? Eles entenderem o que é certo e errado. E por que é certo e por que é errado é errado. E, sei lá, eu também não dou muita margem para questionamentos assim, tipo... Meu Deus, gente, olha, não é nem questão assim, talvez um outro podcast sobre educação de maternidade. Filhos, né? Mas, meu Deus, são etapas desafiadoras, assim, na educação. E a gente tem que ter um olho atento para tudo, né? Ah, que legal. É muito bom, assim, a gente vê mulheres empreendedoras e que já têm filhos, porque, realmente, nós mulheres, nós temos que encontrar um equilíbrio. Eu acredito que, claro, existem exceções. Existem mulheres que são 100% felizes só na maternidade. Existem mulheres que são 100% felizes só trabalhando. Mas eu acho que quando a gente consegue, por exemplo, eu amo trabalhar. E por um bom período da minha maternidade, eu tive que ficar ali 100% retida só na Helena. Gente, como era frustrante. Então, agora, por mais simples que seja o meu trabalho, assim, só de eu sair em casa, sabe, ter aquele compromisso. Ah, não. Tipo, 3 horas da tarde eu vou lá trabalhar na empresa. Cara, é maravilhoso. Assim. Então, quando a gente encontra esse equilíbrio, nós mães e empreendedoras, é surreal, assim. Eu falo assim, cada uma faz a sua história e toda mãe, né? É tudo muito lindo que faz. Seja a mãe que fica em casa o dia inteiro, ou a mãe que quer tentar falar assim, vamos conciliar, né? E cada uma tem suas batalhas, né? Eu falo assim que ano passado eu até falava assim, meu Deus, a questão da culpa, né? Eu falava assim, nossa senhora, vou deixar ele em casa pra voltar pro trabalho. Eu acho que é nessa fase de bebezinho que a gente fica mais culpada. E daí eu sempre escutava assim, tipo, de alguns pacientes, até amigos, mas quando você vira mãe, você não vai poder trabalhar, né? Você não vai ter mais o consultório. Eu falava, poxa, mas são 10 anos aí batalhando pra ter o que eu tenho hoje, né? Eu falo, a odontologia me deu tanta coisa. Eu nunca me imaginei. Eu sempre falava assim, não, eu vou claro, tem as questões, né? Às vezes, assim, se dependesse de mim, se eu tivesse que ficar em casa, com certeza, né? Filho em primeiro lugar. Mas eu falava assim, se eu puder, eu vou tocar as duas coisas, maternidade e consultório. Está dando tudo certo, acredito. Eu acho que a gente tentar encontrar paz. Né? A gente tentar encontrar paz na maior parte do tempo, né? Porque, assim, tem épocas que fica muito corrido um lado, depois do outro, e daí você fica dá uma desequilibrada, mas, assim, na maior parte do tempo, se a gente conseguir
ter paz, tipo, acordar, fazer as coisas que tem pra fazer e terminar o dia, putz, que dia legal. Pra mim, E assim... saber que tá tudo bem. Se naquele dia não correu como a gente imaginava, tá tudo bem. Acorda no outro dia, vamos tentar de novo. E vida que segue. E também pode ser por fases, né? Em dado momento, Sim. você vai ter que estar um off no consultório e outras Exatamente. mais dedicadas à maternidade. Isso tá tudo certo. Bom, vamos lá. E os planos para 2025? Olha, eu falo assim, eu sempre fiquei naquela dos meus planos, né? Consultório, ter uma equipe formada, eu acho que eu consegui isso, né? A gente tá se alinhando, sempre tenho que melhorar. Planos, eu sempre falo assim, tentar isso, sempre estar a par do que tá de tecnologia, de novidade na odontologia, entregar o melhor para o nosso paciente, quem sabe agregar aí ajudar, né? A gente sempre teve as estagiárias, a gente fala, né? Sempre a gente deu oportunidade para os alunos ali de odontologia trabalhar com a gente, tentar ser um pouquinho assim de estimular de alguma forma, né, Nay? Ajudar nessa carreira aí dessas estagiárias que passam pela gente. As auxiliares que passam lá geralmente elas estudam odonto? A maioria eu sempre legal. contratei mais estagiária, porque assim, eu sempre gostei dessa parte de explicar, enfim. Mas eu acho que os planos é isso, sempre tentar evoluir, agregar ali para trazer mais novidades para o consultório. Tem algumas coisinhas aí que a Nay tá matutando, né? Matutando Nay? nada. Na verdade, eu sempre quis fazer mestrado, né? Desde que eu me formei. E há uns 2 anos, mais ou menos, eu coloquei um plano no papel e escondi o papel. E agora, esse ano, a gente está tirando do papel aí. Vamos ver se a gente lança daqui uns 20 dias um curso de mentoria, né? Para recém-formados e para graduandos em endodontia. Para eu ensinar, para a pessoa não ter que passar por essa curva tão grande de aprendizado que eu passei, né? Pular algumas etapas, entrar numa coisa mais certeira, ensinar a fazer uma coisa bem feita, né? Uma urgência bem feita, uma limpeza de canal bem feita ali, tirar a dor do paciente, saber usar alguns instrumentos diferentes. A gente vai conseguir proporcionar também a experiência de experimentar usar o microscópio. Né, para as pessoas entenderem como é gostoso ser o dentista de verdade, né? Mexer com dente. Então tá bem legal, né? Ainda bem que a Paula lá, é o que eu falo, o lado empreendedor da Paula me complementa, porque eu falo assim, eu fico lá dela falando assim, mas você pensou nisso, nisso e nisso? Eu falo, não pensei nisso. Daí, então, Só jogou ideia. Mas daí a gente complementa e eu tô finalizando a minha parte, ela tá fazendo as partes dela ali e vai sair do papel, se Deus quiser. Vai sair. Aí vai ser muito certo. bom, porque vai. só quem... Vocês fizeram odonto em tempo integral, né? Sim. Porque hoje em dia tem faculdades que são meio período. Mas assim, eu só estudei, não trabalhei. A gente sai da faculdade, gente, é igual cego em tiroteio, porque você sai totalmente despreparado para o mercado de trabalho. E aí eu lembro que nos meus primeiros trabalhos, assim, gente, eu tinha certeza que eu odiava aquilo, porque às vezes se você pega um chefe, alguém que está trabalhando com você que é muito carrasco ali, sabe, você pensa, meu Deus do céu, você pega raiva. E aí agora você imagina que legal as pessoas recém-formadas passarem pela clínica de vocês e realmente ali encher o olho delas, assim, falar, não, realmente é isso que eu quero trabalhar. Porque, cara, é aquela coisa, você ajudar uma pessoa no brilho dela, sabe, não vai apagar o seu brilho, não vai apagar o que vocês... Nossa, e é muito legal. E se eu sair com vontade aqui de estudar tô brincando. Mas essa questão que você falou, tipo, deles estudarem só meio período e a gente ter estudado período integral, faz toda a diferença na gente que é muito técnico, né? De ter a mão para fazer as coisas, de dar uma boa anestesia. Eu acho que as faculdades deveriam muito repensar essa parte, assim, de fazer meio período. A gente entende, né, que tem pessoas que têm que trabalhar para pagar a faculdade e tal. Mas, realmente, nas áreas de saúde, até hoje em dia, medicina, a gente vê que as faculdades não são mais tão integrais assim como antigamente. Eu acho que isso é algo que deveria ser repensado pelo MEC. Fica aí a dica, MEC. Não, com certeza. Nossa, eu acho que influencia bastante essa questão. Um recado, então, aí, para você aí, dentista que gostaria de adquirir a mentoria delas. Esse projeto agora vai sair do papel, hein, galera? Já sigam elas no Instagram já, às vezes surge uma oportunidade de trabalho, você antes da mentoria já começa a trabalhar com elas, porque realmente...
uma coisa que eu ia falar pra Paula, tanto desse lado empreendedor dela ali, é que a gente sente ali no consultório, tipo, que é uma coisa leve, sabe? Todas fazem as mesmas coisas que todas estão fazendo ali. Mas não existe uma competição, não existe nada, tipo, tudo bem, ela atende, eu atendo, sabe? É uma coisa realmente leve ali no consultório, sabe? Desde a secretária, a Lu, um beijão, Lu, que eu me incomodo ela bastante. Mas, sério, é algo muito leve, assim. E a Paula, ela é muito empreendedora pra tudo. Desde quando eu falei do programa pra ela já deu muita ideia, já gostou, já tudo. Na parte de influenciadora também, então eu acho isso muito legal e muito importante pra você. Mas então deixa um recadinho aí pra um colega dentista aí que... Não, é essa questão do saber, né, tratar, conduzir um paciente desde a primeira consulta, ver de fato o porquê que a gente fez a odontologia. Eu acho que isso a gente tem que resgatar. Essa vontade de cuidar do paciente, não só vender um tratamento. Isso é muito importante. Eu falo assim, quando a gente faz as coisas, né, por amor, a gente quer o melhor para o nosso paciente. E é isso que a gente preza muito, né, Nay? Com certeza. E seria isso, de tentar resgatar essa odontologia aí nossa, da clínica, de saber que a gente não consegue alcançar ser bom em tudo, saber ter colegas aí de profissão para ajudar. É muito importante essa parceria que eu falo que a gente construiu. Claro, às vezes a gente debate sobre alguns casos, às vezes a gente não concorda, e é isso que é legal, porque daí a gente entra num dilema ali, vê o que dá para ser feito e saber conduzir o caso, sabe? E te agradecer, Ralph, e te desejar todo sucesso aí com esse podcast, tá? Muito obrigada aí também pela oportunidade da gente estar aqui e conversar um pouquinho sobre odontologia. Eu que agradeço, meninas. Então é isso. Obrigada por você que assistiu o nosso podcast aí. Envia aí para um colega seu que faz odonto, dentista, ou alguém que está procurando uma clínica especializada para fazer o seu tratamento. E eu gostaria de agradecer também os meus patrocinadores, Paula Giglioli, a clínica Paula Giglioli e a Autêntica Automação. É isso. Valeu, galera! Imagine ter o controle da sua casa ou negócio na palma da sua mão. Com automação inteligente, você controla luzes, temperaturas e sons onde quer que você esteja. A mesma tecnologia presente nos melhores empreendimentos do mundo. Segurança e muito mais, tudo remotamente. Traga a inovação para a sua vida. Transforme seu espaço com o mesmo nível de sofisticação e controle. Entre em contato e descubra como a automação pode fazer a diferença na sua vida.